Primeiro livro dos Reis, capítulo 21 e versículo 25, a Bíblia diz assim, ó: Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Amém? Semana passada nós estudamos ou pelo menos começamos com esse mesmo versículo, e falávamos aqui a respeito de troca de papéis, né? Hoje eu volto a esse mesmo versículo, mas para dar ênfase aqui a outra coisa que eu penso que vai nos ajudar bastante, tá? A Bíblia fala, e eu vou só me ater a esse texto aqui, explicar ele para depois a gente ir em frente, por mais que eu já falei dele na semana passada, mas a Bíblia fala que nunca houve ninguém como Acabe. Nunca houve alguém igual a ele, ou nunca houve ninguém pior do que ele, que é o que vai seguir uma crítica a ele, então me parece que seria, nunca houve ninguém pior do que ele. Por quê? A Bíblia vai dizer que se vendeu para fazer o que era mal. Então, eu acredito que Acabe não era uma pessoa má, não tinha uma má índole, porém, ele, como a Bíblia vai dizer, ele se vendeu, ele negociou os seus princípios, ele negociou os seus valores para fazer aquilo que era errado. E a Bíblia vai dizer que isso aconteceu porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Hoje eu quero falar com vocês aqui, e o título da mensagem de hoje é o seguinte, o título é Conversa de Quarto. E pastor, que história é essa aí? Você já vai entender, talvez no começo assim, vai ficar meio vago por que eu dei esse título, mas você logo vai entender. Meu irmão, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do poder de influência que há nesse tipo de conversa, que hoje, carinhosamente, eu quero chamar de conversa de quarto. É aquela conversa que acontece geralmente entre um casal, às vezes até entre outras pessoas, mas geralmente entre o casal. E essas conversas, eu vou chamar de conversa de quarto, porque é lá que muitas vezes elas vão acontecer. São certos assuntos, certas coisas que às vezes você não trata na sala, onde tem outros familiares, onde tem os filhos, onde tem outras pessoas, né? Geralmente são conversas lá de quarto, aonde marido e mulher vão conversar. Porque eu não acredito que essa influência que Jezabel, né, oferecia ou instigava ele, se dava na frente de todo mundo. Eu acredito que essa influência dava muito no particular. Semana passada, por exemplo, a gente estudou uma história quando ela mata lá o Nabote para entregar a vinha para Acabe. Aquela conversa se deu aonde? A Bíblia vai dizer, no quarto. Não é verdade? Então, não só baseado nesse texto, mas em vários outros que a gente vai ver aqui, eu quero chamar dessa forma. Entenda só. Já de largada eu quero dizer uma coisa, de forma alguma eu estou pregando essa mensagem para você ficar desconfiando do teu marido ou da tua esposa, amém? Não é esse o intuito, desconfiando-se no sentido de pensar mal, né? Não é esse o intuito, mas sim da gente entender o poder disso para saber fazer bom uso disso. Primeiro, para não nos deixarmos influenciar, e para nós influenciarmos, então, positivamente. Bom, dito tudo isso, a gente vai ver aqui na Bíblia, a gente vai para vários textos hoje, alguns eu vou só citar, alguns mais conhecidos, outros a gente vai abrir e vai ler, que essa conversa, né, de quarto aqui, ela, primeiro, tem uma influência muito grande, e segundo, ela é muito, mas muito comum. A Bíblia vai dizer que Acabe se vendeu para fazer o mal porque a sua esposa estava lá instigando, sempre falando, sempre empurrando ele, dando aquelas agulhadas nele e tal, para ele fazer aquilo que era errado. Agora,
O Acabe não soube lidar com aquela pressão, não soube lidar com aquela influência negativa, no caso aqui, e a Bíblia diz que ele vai se vender. Só que nós precisamos entender que por mais que haja um poder muito grande nesse tipo de conversa, de influência, nós precisamos entender também que é possível nós resistirmos a esse tipo de conversa. Primeiro eu quero usar 2 exemplos de pessoas que não souberam resistir. Primeiro está aqui o próprio Acabe. Segundo, vamos lá para Juízes, capítulo de número 16 e versículo de número 15. Você está com a sua Bíblia aí, me acompanhe. Juízes 16, versículo de número 15. Aqui a Bíblia fala a respeito de um outro casal, de Sansão e Dalila. E Dalila, então, foi oferecido dinheiro para ela, e foi feita ameaças também, para ela descobrir qual era o segredo de Sansão. E ela começa, então, a tentar descobrir o segredo de Sansão. E ela começa a dizer, ai, me conta o teu segredo, me conta o teu segredo. E aí ele começa a inventar coisas. Oh, se você me amarrar com 7 cordas desse jeito, eu perco a força. E não é que a mulher vai lá e faz, né? E aí ela diz, oh, os filisteus vão contra você. Ele vai lá, rasga tudo, arrebenta tudo, se livra dos filisteus. Perdão, já não era para o camarada desconfiar que tinha alguma coisa errada, né? Mas não adianta, não para. Aí, daí ele inventa outra história. Não, se me prender, aqui é minha trans com uma estaca, não adianta. Por 3 vezes ele enganou ela e não contou qual era o segredo. Olha o que aconteceu, Juízes 16, 15. Então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Já ouviu aquela frase assim, se você me amasse? Não é assim? Se você me amasse, você faria tal coisa. Você não faz porque você não me ama. Meu irmão, repito mais uma vez, a gente tem que entender o poder dessa conversa de quarto. Além de, muitas vezes, é uma conversa que vai apelar para o lado emocional, porque olha só, essa conversa aqui entre casal, às vezes marido e mulher, a maioria dos casos que a gente vai ver é assim, outras vezes não, como no caso aqui deles, não era nem marido e mulher, mas tinha um relacionamento amoroso. Meu irmão, está o amor envolvido, ou às vezes não é nem o amor, a paixão, né? Mas tem muito sentimento envolvido. Tem toda uma questão emocional, tem toda uma questão sentimental, né, carnal até mesmo, da atração física. Então, é uma conversa, um tipo de conversa que vai acabar exercendo um poder de influência muito grande, para o bem ou para o mal. No caso que a gente está vendo aqui até agora, para o mal, para influenciar negativamente. Mas o que eu estou chamando a atenção até esse momento é para o poder que há nisso, né? E aí o que é que acontece? Olha só, versículo 16. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo. Até aí tá bom para a gente. Olha só, uma outra grande questão aqui, por que a conversa de quarto, eu acho que a essa altura do campeonato você já entendeu o que eu quero dizer com isso, né?
Por que ela tem esse poder de influência tão grande também? Além daquilo que eu já falei, ter sentimento, às vezes, se a pessoa é alguém maldosa como ela, às vezes tem aquela chantagem emocional. Se você me amasse, você fazia isso. Se você me amasse, você comprava isso para mim. Não é assim? Se você me amasse, você me levava para viajar para o Caribe. Se você... Né? E assim vai. Mas, além disso, outra questão é isso aqui. A Bíblia diz que ela o importunava todo dia, né? E essa conversa de quarto tem esse poder porque a pessoa está ali, ó, todo dia falando, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A Bíblia diz, meu irmão, que chegou um momento que ele, ó, como é que diz o finalzinho 16? De modo que a alma dele se angustiou até a morte. Meu irmão, ela perturbou tanto ele que o cara perdeu o prazer da vida. É assim que eu leio o texto, sabe? Chegou uma hora que o cara diz, não aguento mais, vou contar logo, né? Ainda que eu morra, mas para viver desse jeito que essa mulher resmungando aqui, não dá. E ele foi e conta o seu segredo. O que de fato vai levar ele o quê? A morte. Olha que coisa séria isso aqui. Então, há um poder muito grande, né? Porque, como já diz, tem sentimentos e está envolvidos. Às vezes rola uma certa chantagem emocional, né? Mas também por conta disso, sabe? Dia após dia, dia após dia, dia após dia falando. Porque, meu irmão, ainda que o cara saia, tem hora que ele tem que voltar para casa. E aí chega lá e tá a mulher falando. Ou às vezes ao contrário. Você vai ver que a ênfase geralmente é da mulher, só que não é só esse caso, também às vezes é o contrário. É o marido que tem aquela, né, influência negativa sobre a mulher. Só que entenda que, ainda que haja uma influência muito grande, tem como resistir. Eu quero falar de um outro caso, Gênesis agora, versículo 39, capítulo 39, melhor dizendo, e versículo de número 7. Aqui, a Bíblia fala da mulher de Potifar e de José. Eles não eram um casal, mas ela queria que fosse. Verdade, não é? Um casal de amantes, no caso aqui, mas ela queria que fosse um casal. Olha só, diz assim a Bíblia. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? E o que, gente? E pecaria contra Deus. Amém. Meu irmão, perceba. Bom, vamos continuar, daí eu explico. Ela falava com José quando, gente? Todos os dias. Lembra do que eu falava? Estava igual o Dalila lá, ó. Todo dia, todos os dias. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Meu irmão, o José, ele sofreu a mesma influência que Acabe sofreu. A diferença é que ele não se vendeu para o mal. Ele não negociou os seus valores. Ele não negociou os seus princípios. Por mais que a mulher tivesse ali, ó, todos os dias. O José enfrentou a mesma influência, né, o mesmo ataque, vamos dizer assim, que Sansão enfrentou com a Dalila. Não é verdade? A diferença é que ele decidiu não se vender. Perceba que ele não responde assim, olha, minha senhora, você me desculpe, mas é que você não faz o meu tipo. É isso que ele responde?
Não, ele diz: como eu pecaria contra Deus? Como eu faria uma maldade dessa? Meu irmão, ele, sabe, vou parafrasear aqui, olha, para ter um relacionamento com você, eu tenho que abrir mão do meu relacionamento com Deus, então eu estou fora. Eu prefiro ter um relacionamento com Deus, eu prefiro ser fiel ao meu Deus. Eu não vou negociar os meus valores, eu não vou negociar os meus princípios. E todo dia ela estava ali perturbando ele. Meu irmão, olha que coisa séria. Claro, a Bíblia é muito resumida, né? Muito resumida. Mas, sinceramente, você acha que a mulher ia lá e falava assim: deita-te comigo? Eu acho que não, particularmente. A Bíblia resume a intenção dela com essa frase. Mas, meu irmão, com certeza cada dia era uma cantada diferente. Com certeza, meu irmão, é que ela falava com ele coisas muito mais vulgares do que isso. Com certeza ela tentava mexer com a imaginação dele, ela tentava provocar ele. Ela, né, colocava uma roupa tal para quando ele passasse, ela dá uma levantadinha na saia, ela dá uma baixadinha para mostrar, né, ali o decote. Gente, não é difícil da gente imaginar isso, sim ou não? Né? Então, e ali, ó, todo dia, mas ele é um camarada que não abre mão dos seus princípios. Amém. Então a gente precisa entender que esse tipo de conversa, por mais que tenha uma influência muito grande, como a gente está vendo que tem, que acontece, é possível resistir. Se nós decidirmos, eu não vou negociar os meus princípios, os meus valores. Por mais que haja uma pressão, por mais que alguém esteja dia após dia falando, não, eu vou viver aquilo que a Bíblia diz. Eu não vou abrir, mas só citar um outro caso semelhante, é aquilo que acontece com Jó e a sua esposa. Um belo dia, a esposa de Jó, ao ver ele naquele sofrimento, chega para ele e fala assim: Jó, você ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que ela está dizendo é o seguinte: olha, você não está vendo tudo que Deus fez na tua vida? Você não está vendo esse sofrimento, essa desgraça toda, e você vai continuar sendo fiel a Deus? Você vai continuar indo para a igreja, você vai continuar sendo crente, não é isso que ela está falando? Né? Você não está vendo? Ah, não, na tua situação, ó, amaldiçoa Deus e morre. Tanto é que a ideia do que ela está falando é: Deus causou tudo isso para você, então você agora tem que virar as costas para Deus. Se a gente olhar a resposta do Jó, que ele vai dizer: ah, bonitona, você recebeu todas as coisas boas que Deus tinha para dar e agora não quer receber as coisas ruins? Não foi isso que Jó respondeu? Só antes disso ele vai dizer: como fala uma doida, assim fala você. Meu irmão, você perceba que aquela conversa entre eles é a chamada conversa de quarto que eu estou falando aqui. Você acha que foi esse tipo de conversa que eles tiveram na frente dos servos? Não. Foi no momento ali, provavelmente só estava os dois. E aí você perceba que ele chama ela de doida, mas não se separam, né? E claro, cada um conhece o seu cônjuge. Mas assim como ela tinha liberdade de falar com ele, também tinha liberdade para falar com ela. Falar assim: olha, o que você está falando é loucura. Amém? Você está falando igual um louco fala. Está falando igual uma pessoa sem juízo. Não é assim. Não é o que a Bíblia diz. Então, ele não se deixou influenciar, como José não se deixou influenciar. Mas Acabe sim. Mas Sansão sim. Então, meu irmão, isso aqui é algo tão sério que, se for parar para pensar, gente, se for parar para pensar, o primeiro casal, os dois primeiros seres humanos tiveram que lidar com essa situação, com esse tipo de influência. Satanás precisou convencer os dois a pecarem? Bom dia.
Satanás precisou convencer os dois? Não, Satanás precisou convencer quem? A Eva. E aí a Eva que foi lá e convenceu o Adão. Aonde? Uma conversa de quarto. Meu irmão, a Bíblia diz assim, que a Eva foi tentada e tal, foi e comeu do fruto. E a Bíblia diz assim, e foi e deu também ao seu marido que comeu com ela. Eu, particularmente, não acho que ela chegou lá e disse assim, ó, toma aqui, come. Ah, tá bom, e comeu. Provavelmente que ele olhou para aquilo e falou assim, que fruto que é esse, Eva? Não vai me dizer que é aquele. É, Adão, é aquele mesmo. Mulher, você está doida, quem sabe? Ele falou igual o Jó. Deus falou, não, Adão, deixa eu explicar para você. Hoje eu conheci a dona serpente. Você não sabe o que ela falou para mim. Não, ela disse que não tem problema a gente comer, que na verdade é que Deus não quer que a gente seja como ele. Não, você não tem que ouvir a serpente, você está doido, a gente tem que ouvir a Deus, a gente tem que obedecer a Deus. Ô Adão, mas Deus mentiu para a gente. Deus nos enganou, Deus falou que no dia que a gente comesse, a gente ia morrer. Olha para mim, eu comi, não morri. Os meus olhos se abriram, eu estou vendo coisas que eu não via antes. A serpente tinha razão. Você está entendendo? E aí chega um ponto que ele faz o quê? Que ele come também do fruto. Olha o que eu estou falando, gente. Eu estou falando do poder de influência daquilo que eu estou chamando hoje, dessa conversa de quarto. Que aconteceu lá, com o primeiro casal. Que a gente está vendo tantos exemplos aqui na Bíblia, de situações assim. E que a gente não pode ignorar o poder de influência que existe numa conversa de quarto. Você está entendendo? Precisamos parar para pensar na seriedade disso. Olha só, pastor, então, em resumo, não é para eu ouvir minha mulher? Alguns precipitados, quem sabe, vão chegar nessa conclusão. Não, calma, não é isso que eu estou falando. Até porque todos os exemplos que a gente viu até agora é uma influência da mulher sobre um homem. Mas também muitas vezes acontece ao contrário. A Bíblia fala, esse eu não vou abrir, mas está lá em Atos, capítulo de número 5, de Ananias e Safira. E ali, diferente desses casos todos que a gente está vendo aqui citando, o personagem principal, vou assim chamar, aquele que é o ator ali, aquele que é o principal personagem, então, de toda aquela história, não é a Safira, é o Ananias. O Ananias é que faz um voto com Deus, o Ananias é que vende a sua propriedade, e aí o Ananias vai lá conversar com a Safira. Conversa da onde? De quarto. Você acha que eles conversaram na frente dos filhos? Vamos combinar aqui para a gente passar a perna em Deus. Alguém tem essa conversa na frente dos filhos? É difícil, né? Conversou na frente do vizinho? Não, meu irmão, conversa de quarto. Olha, ô Safira, então eu estava pensando aqui, né? Você sabe que a gente fez uma boa venda, né? Você sabe que a gente pegou aí um bom valor, né? E assim, ó, eu estava até disposto a dar um desconto. Se pedisse um desconto, até tanto eu daria. Então, assim, eu estava pensando, né, se eu ia dar esse desconto, por que eu não dou só isso de oferta, então? E aí a gente fica com X aqui, com uma parte. E eu não sei como é que foi a conversa ali. Se quem sabe ela falou assim, não, mas não foi isso que o voto que você fez com... Não, eu sei que não foi, mas veja bem, mas olha só. Chega num momento da conversa, eu não sei se ela contrariada ou não, né? Se ela concordou de imediato, se levou um tempo para ela concordar. Você está entendendo? A Bíblia não traz ali como que foi a dinâmica e a gente não tem que especular. Eu posso imaginar as possibilidades. Amém?
Agora, eles eram tão seres humanos quanto nós somos. Eles eram tão tentados quanto nós somos. Eu sei das minhas tentações, consigo imaginar como é que era mais ou menos a deles. Entende o que eu quero dizer com isso? Né? E talvez chegou uma hora ali que ela cedeu e diz, vamos fazer o seguinte, vamos combinar então. Se perguntarem por quanto a gente, vamos falar que é por tanto. Tá bom? Tá combinado? Tá combinado. Alinharam ali os álibis ali. Combinaram os álibis. Meu irmão, vamos ser sinceros, né? Essa questão de conversa de quarto que eu estou chamando aqui. Meu irmão, quantas vezes você vai falar e daí você faz assim, ó. É assim ou não é? Deixa eu ver se ninguém está ouvindo. Deixa eu ver se ninguém está perto para falar certas coisas que às vezes a gente não tem coragem de falar na frente dos filhos, né? Que não tem coragem de falar na frente de uma visita, que não tem coragem de falar na frente de um outro familiar. Agora, Jesus disse uma coisa, que aquilo que a gente falasse lá na nossa recâmara, lá no nosso quarto, seria gritado nos telhados. Amém? Você já parou para pensar nisso? Meu irmão, eu não sei você, mas eu ficaria vermelho da cor dessa cadeira se alguém gritasse no telhado muita coisa que eu já falei no quarto. E eu acho que não é só eu que estou nessa. Amém? Você está entendendo? Mas não é o que Jesus falou? De tal forma que até nas nossas conversas de quarto, e a essa altura do campeonato você já entende o que eu quero dizer com isso? Amém? A gente precisa tomar um cuidado muito grande. Para quê? Para não nos deixarmos ser influenciados, sabendo que esse tipo de conversa tem um poder de influência muito grande. Amém? E nós também não influenciarmos de forma errada. Porque a gente viu várias vezes a mulher influenciando o marido, mas Ananias e Safira foi o contrário. Foi ele que influenciou ela. O que literalmente levou ela a perder a sua vida. Ela morreu por conta daquilo. Porque aí Ananias chega lá para entregar e Pedro diz, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Para resumir a conversa, caiu morto. Levam ele, sepultam. Cerca de 3 horas depois chega Safira, sem saber o que está acontecendo. Sem saber de nada a história. Pedro chama ela, pergunta para ela, foi por X, foi por tanto que vocês venderam aquela propriedade? Eu fico imaginando que nessa hora as pernas dela bambeou. Eu, no lugar, as minhas ia bambear. Verdade ou não é? Bambeou, mas eu fico pensando, ela, quem sabe, com uma voz meio trêmula até, ela diz, mas a gente combinou, não é isso? A gente combinou que era portanto. Eu não vou deixar o meu marido na mão. Mal sabia ela que o marido já tinha ido embora. Amém? Verdade, não é? Ela diz, não foi portanto. Pedro vai dizer, por que vocês se aliançaram, entraram em um concerto para enganar o Espírito de Deus? Ali na porta está os pés daqueles que sepultaram o teu marido, vão levar você também. Pum! A mulher caiu morta no chão. Amém. Olha que coisa séria. Então Ananias causou a morte sua e da sua esposa. Por quê? Por causa de uma conversa de quarto. Então não é só a mulher para o marido para a mulher também. E nós precisamos, repito, sabe, eu não quero tocar o terror para você dizer assim, nunca mais fala. Né? Não, a gente precisa entender para não usar isso de forma negativa, e sim positiva, para não nos deixarmos influenciar, nos mantermos, não, os meus valores, os meus princípios, eu não vou me vender por causa de uma conversa dessa. Amém? Eu não vou entrar por esse caminho. Se necessário for, eu vou falar como Geo. Mulher, você está falando igual uma doida, isso aí que você está falando não tem nada a ver com a palavra. Então é loucura.
Amém. Mas, sabe, não negociar os nossos princípios. Eu preciso tomar cuidado. O que é que eu falo, por exemplo, à minha esposa nas nossas conversas de quarto? Por quê, meu irmão? Porque às vezes eu posso estar enchendo o coração dela de bobagem, de coisas ruins, de revolta. Aí eu dava até um exemplo aqui de manhã. Quantas esposas têm raiva do patrão do marido, sem nunca ter visto ele na vida? Verdade, não é? Nunca viu ele na vida, nunca trocou uma palavra com ele, não faz a mínima ideia quem seja. Mas tem raiva dele. Por quê? De tanto ouvir o marido falando mal. Não é verdade? Aí chega assim, o fulano, é brincadeira, está lá enchendo o coração da esposa de revolta, de raiva, daquilo que não presta. Então nós precisamos, em nome de Jesus, levar isso a sério. A Bíblia fala de um outro casal também, Abraão e Sara. Um belo dia chega Sara, está em Gênesis 16, diz para Abraão assim: Abraão, olha, Deus não tem dado filhos para a gente, mas eu tive uma ideia, está aqui a minha serva Agar. Deita com ela, tem relação com ela, eu permito, eu deixo, eu libero. Deita lá com ela, tem relação com ela, e aí ela vai ter um filho, a gente vai criar como se fosse nosso. Pronto, problema resolvido. Meu irmão, a Bíblia diz que foi a mulher engravidar que os B.O. começou. Não é verdade? Já acabou a paz dentro daquela casa. Ele deu ouvidos àquele conselho. Conversa de quarto. Você acha que ela falou aquilo para ele aonde? Na frente dos servos, na frente da Agar, lá na praça da cidade? Não, meu irmão, é conversa de quarto. Você está entendendo? Agora, só sai coisa ruim de conversa de quarto? Não, sai muita coisa boa. A gente falou de pessoas que morreram por causa de uma conversa de quarto. Agora, gente, quantas pessoas também não viveram por causa de uma conversa de quarto? Do marido chegar lá revoltado, da esposa, já vai, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, que é isso, não faz isso não. Amém? Não é assim que faz coisas, não é assim que resolve. Olha só, vamos orar, vamos buscar Deus. Meu irmão, quantas tragédias já não foram evitadas de uma conversa de quarto? Quanto pecado já não foi evitado por uma conversa de quarto? Você está entendendo? Então a gente precisa entender, primeiramente, o poder de influência que isso tem, para a gente não usar para o mal, mas usar para o bem. Seja no sentido da gente se deixar influenciar, ou seja no sentido da gente influenciar. Mas sempre de uma forma positiva. Agora, né, a gente falou tanto de exemplos negativos, mas eu gostaria de mostrar para você como citava um positivo, para a gente fechar aqui o assunto e orarmos. Gênesis capítulo 21, versículo de número 11. Gênesis 21, 11. Lá no em Gênesis 16, a Sara deu um conselho para Agar que não foi bom. Ele aceitou e trouxe muitas consequências negativas para ele e para sua descendência. Mas chega no capítulo 21 e a Sara vai dar um outro conselho para Abraão. Ismael havia nascido e o Isaac também já havia nascido. Estão fazendo uma festa e a Sara vê nessa festa Ismael zombando de Isaac. E aí ela fica doida, quer deixar uma mãe furiosa e mexer com o filho dela. Assim. E aí ela vai lá falar com Abraão, ela diz assim, olha, Abraão, manda embora esse menino, esse teu filho aí com a serva, porque de jeito nenhum que ele vai herdar junto com meu filho. Manda ele embora daqui. E aí a Bíblia vai dizer assim, olha só. Então Abraão ficou muito incomodado com isso,
por causa de seu filho. A corrigida vai dizer que pareceu muito mal aos olhos de Abraão aquele conselho por causa do filho. Engraçado que o outro conselho não achou tão ruim assim. Né? Mas esse ele não gostou, esse ele achou ruim. Mas olha o que aconteceu. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque é seu descendente. Deus vai dizer para Abraão: o Abraão, dessa vez Sara está certa. Tem uma tradução que vai trazer assim bem claro, que Deus disse: ouça o conselho de Sara. Amém. Então, vai ter momentos, meu irmão, que em conversas de quarto vão vir conselhos que a gente não tem que ouvir. Amém? Que a gente não tem que ouvir. E não porque a pessoa que está nos aconselhando é má. Porque Pedro não era mau, mas deu um conselho do diabo para Jesus. Verdade ou não é? Então, não porque a pessoa seja mal, mas né, às vezes você não está num bom dia, alguma coisa assim, e vai vir um conselho que não presta. Ou não? Né? Vai acontecer. Mas vai, meu irmão, ter muitas vezes nessas conversas de quarto, vai sair verdadeiras pérolas. Vai sair coisas ali, né, preciosas, que são dirigidas até pelo próprio Deus. Como aconteceu aqui, Deus vai dizer: o Abraão, ouça a sua esposa, faça o que ela está falando para você fazer. Isso pode até ser mal aos teus olhos. Isso pode até você ficar incomodado, mas isso vem de mim. Sou eu que quero afastar Ismael, porque de fato, como Deus já havia falado, em Isaque será chamada a sua descendência. De fato, aquilo que Sara falou é verdade. De modo nenhum, Ismael vai herdar junto com Isaque. Amém. Então, meu irmão, repito o que eu falava lá no começo do culto, de modo algum, eu estou pregando isso aqui para você ficar até com medo de ter conversa de quarto com o marido, com a esposa. Né? Não, isso é perigoso, o pastor falou lá. Não, tem que ter. Isso faz parte da intimidade do casal, da cumplicidade que precisa haver, né, entre o casal. Isso fortalece, precisa haver a conversa de quarto, como eu estou chamando aqui, mas a gente precisa entender que aquilo ali tem um poder de influência muito grande, de tal forma que eu preciso tomar cuidado para não me deixar ser influenciado de maneira errada e também de eu não influenciar de maneira errada, porque eu não quero a morte do meu cônjuge. Amém? Mas o Ananias causou a morte. Vários exemplos que a gente deu aqui também. Então, que em nome de Jesus Cristo a gente possa olhar para isso, entender que a Bíblia está, olha, recheada de casos assim, de situações como essa. Aí sabe o que eu fico pensando de vez em quando, diante disso aqui? Meu irmão, você já parou para pensar o exemplo de Acabe? Quantas decisões que impactavam toda uma nação ele tomou depois de uma conversa de quarto? Aí vamos parar para pensar nos reis, tantos reis de qualquer nacionalidade, qualquer povo aí que já surgiu. Quantos deles não tomaram uma decisão que impactou toda uma nação depois do quê? De uma conversa de quarto. Sim ou não? Ainda hoje, quantas decisões que impactam uma nação inteira, não estou falando só do Brasil, de qualquer nação, não pode ser tomado depois de uma conversa de quarto. Né? E até aí, isso é normal da vida. Amém? Né? Isso é normal da vida. Como eu sempre falo, a esposa, eu sempre enxergo a esposa como de fato uma conselheira do marido. Mas aí que a gente precisa sempre lembrar
antes de qualquer coisa, eu preciso me balizar pela palavra de Deus. Esse conselho está de acordo com a palavra? Beleza, eu posso até segui-lo. Esse conselho não está de conformidade com a palavra? Tá, estou fora. Amém. Não quero isso para a minha vida, porque eu quero seguir aquilo que a palavra de Deus, ela diz em nome de Jesus. Bom, a minha intenção hoje, como eu já dizia, é chamar atenção para isso e a gente ficar muito atento com isso, para não errarmos, não nos deixarmos influenciar, nem influenciarmos negativamente, mas nos deixarmos influenciar positivamente de acordo com a palavra de Deus e fazer da mesma forma em nome de Jesus. Amém?